Olá, meu nome é Monalisa Gomide e eu sou mestranda na PUC Elite, na UFSCar, orientada do professor Jorge Valentim. Eu pesquiso a obra-área da escritora portuguesa Ana Luísa Amaral e as expressões de imaginação lésbica. Mas hoje eu vou apresentar para vocês uma pesquisa realizada na graduação na Unicamp sob orientação da professora Rojane Roxo, em que eu tentei entender as práticas de letramento e a formação de identidades e comunidades lésbicas. É um prazer poder finalmente apresentar essa pesquisa, que foi muito prazerosa de ser realizada e trouxe resultados que eu considerei interessantes. Então, primeiro, de onde veio o interesse, em fazer essa pesquisa? Ele partiu de uma compreensão de que nós vivemos numa sociedade heteropatriarcal, na qual a existência e a cultura lésbica são interditas. O que eu quero dizer com isso? Elas não fazem parte da tradição oral. Não é algo que é passado, Não é algo geracional, não existe um grupo que te apresenta a cultura lésbica. E ela ainda é considerada tabu hoje em dia. Então, eu pretendia entender, e traçar um panorama de como as práticas de letramento, o acesso à escola e as tecnologias de comunicação se relacionam com a formação da identidade, o autorreconhecimento das lésbicas e a ligação operada entre elas, que formam comunidades lésbicas. Essa ligação entre práticas letradas e a lesbianidade já havia sido reconhecida pela historiografia lésbica. E aí eu trouxe duas referências que instigaram até a ideia dessa pesquisa. A primeira vem do livro A Coisa Obscura, da autora brasileira Lígia Bellini, em que ela estuda a condenação de 33 mulheres na Salvador colonial pelo crime de sodomia praticada com outras mulheres. Elas foram condenadas pelo Santo Ofício. E Bellini diz: já no princípio do século XIX, Tolenari observou que havia no Brasil muitos pais que não queriam que as filhas aprendessem a ler e escrever. Por volta de 1590, saber ler e escrever devia ser fato ainda mais incomum, principalmente entre mulheres. Entretanto, 3 das aqui mencionadas assinaram seus nomes no final das confissões, e uma delas, Paula Sequeira, foi processada por ler livros proibidos. Então havia já essa conexão, Tolenari dizia isso no século XIX, mas lá atrás, em 1590, já havia uma conexão entre comportamentos subversivos femininos, sendo o maior de todos o lesbianismo, e a capacidade de leitura e escrita. Uma outra autora, a autora inglesa Martha Vicinos, na sua historiografia de lésbicas anglófonas do século XVII até o início do século XX, cita uma carta escrita por Lady Belt, que era uma aristocrata britânica, e ela se refere a Sarah Ponsonby, que era famosa na época pelo seu safismo, no século XVIII. E Lady Belt diz: pobre alma, se ela não fosse tão apaixonada pela sua pena, tantas coisas não teriam acontecido. Então, percebendo essa ligação, eu queria entender o papel dessas práticas letradas na vivência lésbica atual, na formação de identidades e comunidades lésbicas hoje. E aí, o campo e sujeitos escolhidos foram jovens lésbicas brasileiras que fazem parte de comunidades com temática lésbica na plataforma Facebook. Então, eu analisei 2 comunidades, a comunidade A e a comunidade B, que eu não sei se existem ainda, pois essa pesquisa foi realizada em 2017. E a comunidade A, ela era mais para assuntos pessoais, socialização, flerte até, e a comunidade B era uma comunidade de estudo, de troca de material, feminista lésbico, em sua maioria. A minha posição nesse momento foi de observação participante. Eu fazia parte dessas comunidades observadas, era até ativa em uma delas, e assim eu delimitei a minha observação só as práticas letradas que constituem essas comunidades para fazer um quadro geral, entender qual a importância delas. Em respeito à privacidade das membros, eu não vou citar, não peguei nenhum registro do que estava de fato escrito nesses grupos. Então, a partir disso, eu fiz algumas observações preliminares. Enfim, primeiro reconhecendo que essas comunidades são inerentemente constituídas por práticas letradas, Tem que ter habilidade de ler, habilidade de escrever, há de haver um letramento digital, há de se ter um letramento digital e o acesso também às tecnologias. No entanto, apesar de todas essas exigências, não havia homogeneidade total de práticas letradas, Os registros variavam entre extremamente coloquial e super formal e específico, especialmente na comunidade B, quando se discutiam ideias, o registro variava muito, assim, entre gírias e abreviações, até termos super específicos da teoria lésbico-feminista. E o dado principal desse momento de observação participante que a gente notou foi o autodidatismo. Ele apareceu central
aí dentro dessas práticas letradas, né? Ele permeava vários letramentos envolvidos nessas comunidades, também a tradução de materiais, a legendagem de vídeos e o próprio estudo das teorias lésbicas feministas. A metodologia de pesquisa e a coleta de dados se constituiu na observação dessas comunidades, no primeiro momento, e depois em uma pesquisa qualitativa, na qual 14 participantes foram entrevistados das comunidades, né? Eu segui um guia de entrevista base, fazendo que essas entrevistas fossem semi-estruturadas. A maioria me respondeu por e-mail, de forma escrita, mas 5 me responderam, 2 por áudio e 3 foi ao vivo, e eu registrei com o gravador essas entrevistas. Esse foi o guia de entrevista semi-estruturada que eu segui. As perguntas visavam primeiro traçar o perfil das entrevistadas e depois entender as possibilidades de acesso, o percurso delas, né, de escolarização, alfabetização, e depois entender a ligação disso com a saída do armário, a autoaceitação, enfim, a ligação com outras lésbicas, ativismo político. A partir disso, eu fiz um mapeamento do perfil étnico-racial, socioeconômico e geográfico das entrevistadas. Então, como eu queria falar de lésbicas jovens, né, as idades variaram de 17 a 32 anos, com mais ou menos uma pessoa em cada idade. Na questão étnico-racial, a maioria branca, 69%, seguido por 23% de negras e 8% de pardas. Quanto à localidade, maioria paulista, 64%, seguida por baianas, depois cariocas e mineiras. Quanto à escolaridade, a grande maioria era graduanda no momento, tínhamos 14% de graduadas, e uma mestra, uma doutora, uma com médio completo e 2 com superior incompleto. E agora vamos partir para o referencial teórico utilizado, né? Então, eu parti para o modelo ideológico do letramento, ao invés do modelo autônomo, porque, como Rojo cita a fala de Street, ele vê práticas de letramento como indissoluvelmente ligadas às estruturas culturais e de poder da sociedade. Reconhece as variedades de práticas culturais associadas à leitura e à escrita em diferente contexto. Então, esse era realmente o caminho que a gente devia seguir para entender qual é o contexto em que acontece esse letramento lésbico que eu buscava entender, né, e a ligação com a sociedade. E aí seguimos, ainda nessa linha, a versão forte do letramento proposta por Rojo, que é uma versão do letramento que ela é crítica, ela é revolucionária, né, na qual a pessoa não se adapta às exigências sociais, mas ela resgata a sua autoestima e constrói identidades fortes, né? Essa versão forte do letramento também tem esse caráter de ser contra-hegemônico, e isso me pareceu também central ao letramento lésbico. E, nesse sentido, o letramento é visto como uma forma de resistência, né? A partir dessas abordagens escolhidas, a gente entende as práticas, as práticas de letramento, considerando o seu valor social e as suas formas de agência. Nesse sentido, as práticas que colaboram para a formação de identidades e comunidades lésbicas incluem os processos de alfabetização e alfabetismo escolar, ou seja, que são provenientes de uma agência de letramento formal, a escola, mas o que se mostra particularmente interessante carregam posteriormente um caráter totalmente alheio a qualquer agência formal e é contra-hegemônico em sua constituição. Nesse sentido, eu trago a reflexão do Paulo Freire, né, de que como a capacidade de leitura e escrita é uma forma de desenvolver consciência sobre a realidade e o poder de transformá-la, é quase como uma porta, né, para fora de estruturas opressivas, que é uma perspectiva interessante, né, para a gente pensar como, a partir de habilidades adquiridas em instituições a priori heterossexuais, as lésbicas desenvolvem de forma autodidata outras práticas letradas, que possibilitam uma consciência da realidade patriarcal que proíbe o lesbianismo e operam uma transformação e uma ruptura na mesma, já no ato de se nomear, eu sou lésbica. E aí a gente pensa que esse letramento necessita ser crítico, né? Porque, como diz Rojo, o letramento crítico é aquele requerido para o tato ético dos discursos e para o discernimento, né? Em uma sociedade saturada de textos, de discursos, há de haver um letramento crítico. E esse letramento crítico, no sentido do letramento lésbico, ele é específico, ele é crítico a uma instituição de poder específica, que é o regime político da heterossexualidade. Como diz a Monique Wittig, uma pensadora lésbica francesa, os discursos que nos oprimem têm como fato que o que funda a sociedade, qualquer sociedade, é a heterossexualidade. Esses discursos nos negam toda a possibilidade de criar nossas próprias categorias. Sua ação sobre nós é feroz, sua tirania sobre nossas pessoas físicas e mentais
é incessante. Então, a lésbica ela precisa ter um letramento crítico para ela conseguir discernir entre todo esse discurso do pensamento heterossexual, como descreve a Monique Wittig, e ainda assim se autoafirmar de forma celebratória e não pejorativa. Isso ficou evidente aqui nas perguntas 8 e 9, né? Que eram qual a primeira vez que você ouviu ou leu a palavra lésbica, e todas as experiências foram negativas. Na maioria das vezes foi através da via oral e ouviram coisas ruins. Então, a L diz que foi na igreja de forma pejorativa, LL diz como forma de ofensa no ensino fundamental, MR diz que não se lembra o que foi exatamente, mas foi com uma conotação negativa. Né? E na pergunta 9, fica também muito evidente que o contato com a possibilidade de existência lésbica foi mediado pela leitura, porque pela via oral elas só ouviram coisas negativas. Né? Então, ele diz que totalmente, que foi através de sites que ela pode se aceitar enquanto lésbica, inclusive. Né? E G diz que quando percebeu que gostava de mulheres não tinha certeza, e não tinha certeza que gostava de homens, não estava conseguindo se entender, foi poder ler a frase toda mulher pode ser lésbica, que a motivou, né, a ter essa coragem de se colocar como lésbica. E aí partimos para o letramento digital, que se mostrou também essencial em todo esse processo, que tem um caráter muito autodidata. Né? E óbvio que, como eu parti de observações do Facebook, o letramento digital tinha que estar presente. Então, letramento digital diz respeito a essas práticas de leitura e produção de texto em ambientes digitais. E aí, se a gente considerar o caráter contra-hegemônico, né, das práticas letradas envolvidas na afirmação de uma identidade lésbica e nessa situação de violência infringida às lésbicas, que é em todos os ambientes, mas principalmente também na família, né, que é o lugar onde a lésbica adolescente tá, né, a gente está falando desse momento de saída do armário, no começo da juventude. Então, a internet se torna um espaço ideal e muitas vezes o único para a formação de identidade de comunidade lésbica. Né? Então, a gente nota dois elementos constituintes aí, o anonimato e o autodidatismo. E aí isso ficou muito óbvio nesse percurso, e eu achei esse percurso dessa entrevistada específico das perguntas 11 a 13, que falam da saída do armário nas plataformas digitais, de conhecer outras lésbicas a partir de um contato inicial nas plataformas digitais, e de se organizar politicamente, né? Seriam 3 passos, o sair do armário, o fazer contato e o se mobilizar politicamente. E ela começa esse percurso muito jovem, com 12 anos, nos fakes, que eram esses perfis no Orkut em que você fingia ser outra pessoa, ser um personagem. Então, isso só é possível nesse ambiente total de anonimato, né, em que ela começou a tecer essas relações com outros fakes de meninas e começou a se normalizar o estar e gostar de meninas, para partir a conhecer de fato mulheres, marcar encontros, ir a eventos a partir das plataformas, e a organização política também, que ela é possibilitada muitas vezes, né, pelos encontros marcados através das plataformas, principalmente, ela diz aqui no Rise Up, que é uma plataforma criptografada. E aí partimos para o letramento lésbico, finalmente, que eu defini como as práticas letradas que servem como ferramenta e meio para a autoidentificação das lésbicas, senso de pertencimento e construção de laços e comunidades. Então, ela inclui muitas coisas, ela inclui desde a alfabetização nas agências formais, né, até as práticas autodidatas posteriores. Isso ficou aqui também muito evidente na pergunta 14, que era: você acredita que sem habilidade de leitura e escrita teria a mesma percepção de si acerca de sua sexualidade? E todas as respostas, na verdade, das 14 era que não, mas eu achei essas significativas, né? S, por exemplo, diz aqui embaixo, jamais, que seria completamente diferente, possivelmente ela não se entenderia como lésbica hoje. Né? B diz que sem a leitura escrita, com certeza a percepção e conhecimento não só sobre a lesbianidade, mas sobre negritude seriam rasos. Isso a deixaria vulnerável a sofrer diversas violências, tornaria o processo mais difícil. M diz que acredita que não, né? Porque ela foi auxiliada por textos que ela leu na internet a conseguir se colocar enquanto lésbica. E D aponta um fato que é essencial em tudo isso, de que qualquer coisa que era veiculada nas grandes mídias, que as pessoas falavam, ou seja, na via oral e nas grandes mídias, levava a você acreditar que estava no caminho errado, né? Que era uma percepção acerca da lesbianidade cheia de estigma. Então foi a leitura e a escrita que conseguiu que ela politizasse e enxergasse, tivesse esse letramento crítico e pudesse construir um letramento enquanto resistência para peitar, né, esses discursos lesbofóbicos.
Então, eu trago aqui um quadro de esferas de atividade de circulação, que é oferecido por Rojo, e adaptei para a gente pensar a realidade lésbica. Nós temos a esfera escolar, religiosa, artística, jornalística, cotidiana, científica, política, todas elas estão nessa capa aí de discurso heterossexual. Então, a lesbianidade está fora de todas elas, ou seja, ela também está fora de todas as instituições e agências formais, praticamente todas as informais. E aí a gente finalmente chega ao letramento lésbico enquanto uma conjugação de letramentos. E aí eu trago essas imagens que são de intervenções urbanas feitas por lésbicas em São Paulo, porque eu achei que elas são muito ilustrativas e simbólicas do que é esse letramento, né? Nós temos pichações, um lambe e um stencil. E ao olhar essas imagens, podemos notar como se conjugam duas relações com as práticas letradas. Por um lado, por serem um grupo oprimido, que não fazem parte de instituições formais, o ativismo político e a autoexpressão é feita através de táticas comuns de grupos fora das esferas de poder, como anarquistas, punks, hip-hop, né, que são a pichação, o stencil, o lambe-lambe. De outro lado, é evidente que o tipo de linguagem e terminologia utilizada vem de um processo avançado de letramento na teoria feminista lésbica. Termos como patriarcal, regime político, demonstram a especificidade do discurso. Então, eu acho que isso é simbólico porque ele expressa, né, de forma muito óbvia, esse jogo entre a natureza contra-hegemônica, mas que não é vernacular, que não vem de uma tradição oral, não é geracional, não faz parte de nenhum grupo formado a priori, né? São pessoas que têm que se achar, têm que se procurar, né? E essa especificidade de um discurso muito apurado, né? Que demanda capacidades, habilidades de leitura complicadas e que são obtidas por meio do autodidatismo, porque esse tipo de conteúdo do pensamento lésbico ele não está disponível nas instituições formais de conhecimento e de aprendizado, né? Então, essa junção, né, de letramentos, para mim, caracteriza o letramento lésbico, né? Que é um letramento crítico, é um letramento de resistência, é um letramento que ele é permeado por um aprendizado, uma alfabetização, um alfabetismo nas instituições formais, mas que ele precisa romper com o discurso heterossexual que domina essas instituições para se constituir, e as lésbicas operam isso através do autodidatismo. E, enfim, agradeço a todas por terem assistido essa apresentação. Eu acho que ainda há muito a se elaborar sobre isso, eu pretendo algum dia elaborar mais, mas espero que outras pesquisadoras também estejam interessadas no assunto. E aqui são as referências bibliográficas. Enfim, novamente agradeço e é isso. Boa tarde, bom dia ou boa noite.